tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo com o romancista Daniel de Carvalho. Daniel está lançando o seu 13º livro pela editora Baraúna. O seu novo romance se chama Os Caminhos de Júlia. Daniel, você está lançando um novo romance, Os Caminhos de Júlia. Você pode nos falar sobre ele? Claro, Tete. É como você disse, é o meu 13º romance, que é Os Caminhos de Júlia, que você acabou de mostrar para o público. Os seus 13 romances foram todos publicados pela editora Baraúna? Olha, Ted, na verdade, todos os meus romances foram publicados pela Baraúna, com exceção do romance O Francês, que foi publicado pela editora Pandorga. E como surgiu a ideia para escrever Os Caminhos de Júlia? Foi a minha inspiração para escrever Os Caminhos de Júlia, foi uma música antiga, mais ou menos antiga, de autoria e interpretação do Ivan Cury. É um cantor que, para mim, foi uma das melhores vozes que eu já ouvi. E ele gravou uma música chamada João Bobo. Praticamente a letra dessa música é a história do livro que eu usei. Então, a minha inspiração foi essa. A música de Ivan Cury, João Bobo. Entendi. Fala um pouco mais pra gente, então, sobre esse novo romance. É a história de um casal. A Júlia, que é a protagonista do livro, e o João. E é basicamente uma história onde mostra-se que o amor é a coisa mais importante deste mundo. O amor em todos os seus sentidos. Então, o amor que João tinha, sempre teve pela Júlia, está acima de qualquer nível de amar, do querer bem. Então, nessa história, o João e a Júlia se conhecem desde crianças e estudaram junto nas escolas primárias e mais tarde a Júlia mudou-se para São Paulo, eles moravam no interior, mudou-se para São Paulo e logo em seguida o João também foi para São Paulo, vivendo próximo dela. Mas o que acontece é que a protagonista, a Júlia, desde menina, desde os tempos de escola, ela era namoradeira, muito namoradeira. E o João, que sempre gostou dela, ficava enciumado. E então ela rejeitava o João, constantemente rejeitando. Ele queria ficar perto dela, queria namorar com ela, e ela rejeitava. Ela gostava dele, mas como se gosta de um amigo, de um irmão. E ele fez muitas propostas para ela namorar com ele, até mais tarde propôs para se casar com ela, e ela sempre rejeitou o João. Mas o amor dele por ela era tão grande que, mesmo depois deles já crescidos, ele continuou com esse amor. Mas a Júlia, infelizmente para ela pegou caminhos errados na vida. Ela desceu até o fundo do poço quanto ao comportamento moral dela. Mas ele nunca desistiu dela por ela ser assim. Pelo contrário, nos momentos mais difíceis dela, ele continuava se declarando para ela e dizia, para quem quisesse ouvir, que ela sempre foi o maior e único amor de sua vida. Então, a história da Júlia é isso. Ela envereda por um caminho de comportamentos questionáveis, né? E esses foram os caminhos que ela escolheu. Caminhos que levaram a Júlia a ter um comportamento deplorável. E ele sempre perdoando e sempre querendo continuar com ela. Esse é o romance. Tá? Então, podem ver por aí que a protagonista é a Júlia. Mas os dois, o João e a Júlia, praticamente são os dois personagens centrais dessa história.
E é diferente para quem escreve se a personagem principal for homem ou mulher? Olha, para mim, pelo menos, é diferente. Porque o escritor, ou a escritora, ele tem que vestir a roupa do personagem dele. E quando a personagem, como no caso dos Caminhos de Júlia, a protagonista é uma mulher, então o escritor tem que tentar raciocinar como as mulheres raciocinam. E isso, pode crer, não é uma coisa fácil. Né? Para o escritor homem, ele veste a roupagem do modo de pensar do homem e principalmente do modo de se expressar. E com uma escritora mulher vale o mesmo, com respeito se ela for escrever uma história em que o protagonista seja um homem. Então, para todo escritor, é importantíssimo que ele vista a camisa do personagem dele. Então, posso garantir, por experiência que eu ganhei escrevendo esse livro, que falar sobre um personagem mulher é bem difícil para um homem, como deve ser difícil para uma mulher escrever um livro sobre um homem. Então, na realidade, eu achei para mim muito difícil. Deve ser difícil escrever um romance, né? Foi trabalhoso ou difícil para você escrever esse novo romance, Os Caminhos de Júlia? Sim, Tete, foi tão trabalhoso quanto difícil. Aliás, qualquer romance, é preciso que a gente escreva, reescreva, modifique a frase para ter um produto o melhor possível. Né? Então, é muito trabalhoso e toma muito tempo. Né? Agora, neste romance, não foi diferente. Deu, sim, para mim, muito trabalho, como outros romances também deram. Por quê? Porque a gente quer procurar atingir a perfeição. E a perfeição, ela toma tempo. Você fazer uma coisa por alto, nem você gasta muito tempo. Mas se você quiser se esmerar para fazer o melhor que for possível, isso realmente toma muito tempo e dá muito trabalho. Agora, o que eu queria até aproveitar a sua pergunta, dizer o seguinte, esse livro, né, Os Caminhos de Júlia, ele é um produto de uma equipe de pessoas. Eu sou parte dessa equipe, eu escrevi o livro. Mas eu quero destacar aqui, por exemplo, que essa capa, eu pessoalmente gostei demais. Essa capa foi feita pela Cris Espezaferro. Uma capa muito bonita, muito sugestiva. Eu gostei demais. Agora, também participaram, para que esse romance pudesse existir, a editora Baraúna, né, com seu editor, o Maurício Paraguaçu. A revisão e copydesk foi feito pela Vanise Macedo e a diagramação também pela Cris Espezaferro. Então, sem essa equipe, o meu romance não chegaria a ser o que eu gosto, essa beleza que é esse romance. Tá? Porque é um conjunto de diversas pessoas trabalhando. E após Os Caminhos de Júlia, você tem ideia de lançar algum outro novo romance? Eu já estou lançando outro livro, que aliás não vai ser um romance. Pela primeira vez, eu vou escrever um livro que não é um romance, embora no título desse romance esteja escrito a palavra romance, que é o meu próximo livro, Como Escrevo Meus Romances. Nesse livro, até vou começar por outro lado. Por que eu escrevi esse livro? Porque diversas pessoas já me perguntaram, com uma certa curiosidade, Daniel, é difícil escrever um romance? Eu sempre pensei em escrever um romance. Será que eu consigo escrever? Como é que se faz? Como é que se escreve um romance? Muitas pessoas me fizeram perguntas nesse sentido. Daí me ocorreu, por que não escrever um romance sobre, escrever um livro, não é um romance, sobre como escrever um romance. Então, é o que eu fiz. O meu próximo livro, que aliás já está com a editora Baraúna também, já está contratado, eles já estão trabalhando nesse livro. Como escrevo meus romances. É um livro que dá as informações básicas para quem quer escrever um romance pela primeira vez ou
ou quer escrever muitos romances. Então essa é a ideia. Esse livro, com essas características, não é um romance, é um ensaio. Ensaio é um gênero literário em que o escritor discute alguma coisa, como eu vou discutir como eu escrevo meus romances. Certamente, cada escritor tem uma maneira própria, né? O que eu estou é falando sobre a minha maneira de escrever, as dificuldades e facilidades que eu tive, os erros e os acertos que eu cometi. Então, eu acredito que é um livro que vai ser muito útil para quem quiser escrever um ou mais romances. Esse é o objetivo de como escrevo meus romances. Já está com a Baraúna, já está sendo publicado. Bom, Daniel, muito obrigado por essa entrevista. E eu deixo o espaço aqui, se você quiser acrescentar algo mais para você falar sobre sua carreira ou sobre novos projetos. Sim, eu quero acrescentar sim. Eu quero principalmente agradecer a você, Tete. Olha, uma coisa para quem estiver assistindo esse vídeo. Tete é o nome do Kleber André Subini, que é o proprietário da Media Beat, que está produzindo este vídeo. Então eu quero agradecer a ele e quero também dizer o seguinte, o sucesso, eu acho que eu posso dizer que os meus livros têm tido um sucesso relativo. Então o sucesso desses livros é a minha condição de vida. É uma vida tranquila, em paz. E principalmente, eu tenho ao meu lado uma mulher. Aliás, olha, vocês nunca digam, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. A mulher não está atrás do grande homem, ela está ao lado. Ó, ela está ao meu lado. Então, a Manon, minha esposa, é um incentivo para mim, né? É uma pessoa que me anima, que conversa comigo sobre os livros, muito importante, né? Eu me sinto feliz escrevendo, tendo a Manon Berry ao meu lado, não atrás de mim. Era só isso. Muito obrigado.